Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. Em mais uma ação de prevenção e combate à violência política, o Tribunal Superior Eleitoral instituiu um grupo de trabalho destinado a elaborar e a sugerir diretrizes para disciplinar as ações voltadas ao tema durante as eleições de 2022. O documento, assinado pelo presidente do TSE, ministro Edson Fachin, evidencia a necessidade da ação motivada pelos relatos de violência política recebidos pelo tribunal antes mesmo do início da campanha. O assunto foi destaque no site da OAB. Confira. Segundo a matéria, entre as atribuições dos membros do GT estão a promoção de audiência pública, de eventos e de atividades que promovam debates que subsidiem o diagnóstico e formulação de diretrizes adicionais, especialmente com a participação dos partidos políticos, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público Eleitoral e de entidades da sociedade civil vinculadas ao tema. Os resultados dos estudos devem ser apresentados em 45 dias. Em fevereiro deste ano, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, reafirmou na posse do ministro Edson Fachin na presidência do TSE o compromisso da entidade com as eleições democráticas e a confiança nas urnas. O objetivo é um só. Precisamos de um ambiente eleitoral limpo e seguro, pois a democracia deve triunfar. O Tribunal Superior Eleitoral é uma fortaleza, e a defesa dessa fortaleza democrática conta com a Ordem dos Advogados do Brasil, a maior entidade civil do país. Presidente Fachin ocupa há pouco tempo a presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, mas tem uma longa trajetória na OAB. São mais de 20 anos dedicados às causas da advocacia. Assim, os valores da advocacia estão presentes também em minha vida. Um desses valores mais fundamentais é que a Ordem não é e nem deve ser base nem oposição de partidos, governos ou candidatos. Essa será a postura da Ordem dos Advogados do Brasil. A instituição das advogadas e dos advogados não se submete a interesses da política partidária, nem age conforme as conveniências particulares de quem quer que seja. O partido da OAB é o Brasil e a nossa ideologia é a Constituição Federal. A profissão de fé da advocacia é a preservação do Estado Democrático de Direito. E todas as vezes, presidente, em que Vossa Excelência precisar de um companheiro para lutar pelos direitos da população, contra a tirania, em prol da legalidade, saiba que poderá contar comigo e com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos atuar em todas as esferas necessárias. E essa parceria que anuncio da Ordem dos Advogados do Brasil com o Tribunal Superior Eleitoral, ela é antiga e vem se intensificando nos últimos anos. Estou convicto de que agora essa parceria pode se acentuar ainda mais. Estar ao lado do Estado de Direito significa estar ao lado deste tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral. Uma das missões atribuídas pela Constituição à Ordem dos Advogados do Brasil é atuar em defesa da própria Carta e do sistema de direitos e garantias. Defender o sistema eleitoral é, portanto, condição obrigatória para que a OAB cumpra a sua tarefa constitucional. Advogadas e advogados brasileiros, sempre estivemos atentos e vigilantes para defender o Estado de Direito sempre que necessário, e assim nos manteremos. Somos a maior entidade da sociedade civil organizada do Brasil. Somos mais de 1.200.000 inscritos e inscritas. A força da advocacia estará sempre a serviço da preservação constitucional. Rejeitaremos ativamente qualquer ataque que tente enfraquecer nossas eleições e, por consequência, nossa democracia. Sempre que tais ataques forem desferidos, a OAB reagirá. Neste ano, estamos prontos a agir do mesmo modo, usando todos os instrumentos ao nosso alcance. A Ordem também assinou neste ano, em conjunto com o TSE, um termo de cooperação para a definição de ações, medidas e projetos para o enfrentamento da desinformação no processo eleitoral e para o fortalecimento da confiança nas instituições. Acompanhe na entrevista. O TSE, através de uma portaria, a portaria 510 de 2021, instituiu um programa permanente de enfrentamento à desinformação, E a Ordem dos Advogados do Brasil, tendo em vista a sua centralidade na preservação do Estado Democrático de Direito, foi uma das instituições que foi convidada pelo Tribunal Superior Eleitoral para fazer essa parceria, assinar um termo de cooperação,
onde ambas as instituições, né, se comprometem a adotar medidas e ações, né, com o objetivo de disseminar a necessidade, né, da população, dos operadores do direito, né, de preservar a verdade nas informações que circulam, né? É um termo de cooperação que tem como objetivo o combate a fake news, né? E dentro dele, essas instituições assumem uma série de responsabilidades, né, frente, né, especialmente à Ordem dos Advogados do Brasil, aos seus representados, que são os advogados, as advogadas, né, na formalização, na implementação de eventos, onde se dissemine, onde se transmita não só aos advogados e advogadas, mas também à sociedade, né, a integridade das eleições brasileiras, né, a imprescindibilidade do patrimônio democrático. Também é uma das obrigações dessas instituições, né? O papel da Justiça Eleitoral como instituição garantidora da democracia, né? A fundamentalidade da Justiça Eleitoral brasileira, né? Nós temos no Brasil, né, o controle das eleições pelo Poder Judiciário, né? E a tolerância política e a legitimação do pensamento divergente como aspectos indispensáveis à preservação da paz social. Então, esses são alguns dos eixos, né, que, nesse termo de cooperação, essas instituições, especialmente aqui, o TSE e o Conselho Federal da OAB, se comprometeram a disseminar, né, não só à sociedade, né, mas também, aí, especialmente aos operadores do direito. O Conselho Federal da OAB tem como uma de suas missões instrumentalizar a voz de todos os advogados brasileiros, sobretudo aqueles em início de carreira. E para isso conta com a contribuição técnica e representativa da Comissão Nacional da Advocacia Jovem, colegiado que agrega advogadas e advogados que estão no começo de sua trajetória profissional. A Comissão Nacional da Advocacia Jovem tem como papel fundamental implementar e defender diretrizes voltadas para a jovem advocacia, fazendo valer o provimento de número 162 de 2015, editado pelo Conselho Federal da OAB, que criou o Plano Nacional de Apoio à Jovem Advocacia. Entendendo que o jovem advogado, aquele do 1º ao 5º ano no seu exercício de profissão, é papel não só da Comissão Nacional, como bem das suas comissões seccionais, mas de todo o sistema OAB, como o Conselho Federal, as subseções, as caixas de assistências e bem como a ESA, que é braço educacional do sistema OAB, a fim de fomentar a educação prática jurídica para o exercício diário da profissão dos advogados e advogadas. E falando em aperfeiçoamento jurídico, daí a importância no que tange às prerrogativas, para que o jovem advogado e jovem advogada esteja preparado para o dia a dia, para a sua jornada, onde nós sabemos que, por vezes, nós temos as prerrogativas desrespeitadas e é muito importante que a prerrogativa, como lei, seja respeitada. Por isso a importância desse aperfeiçoamento, pois a jovem advocacia unida na busca dos seus interesses faz com que toda a classe se fortaleça muito mais. A jovem advocacia enfrenta novos tempos, com grandes desafios e dificuldades, principalmente quando se trata da integração do jovem advogado e advogada ao mercado de trabalho. Para isso, buscaremos fomentar o empreendedorismo para que a jovem advocacia possa se posicionar e se inserir no mercado de trabalho. Identificaremos também problemas em todas as regiões, através de um estudo ampliado, para que possamos dar solução e progresso à advocacia brasileira. Em especial, a jovem advocacia do interior, que nós sabemos que por carência estatal sofrem, essas dificuldades são ampliadas e para isso vamos buscar medidas que venham a suprir essas necessidades. Em referência ao marketing jurídico, iremos criar uma cartilha para que possam ser orientados, o jovem e jovem advogada possam ser orientados a fim de se posicionar perante as redes sociais para que não sofram as sanções, respeitando os preceitos éticos dispostos no provimento.
O Conselho Federal da OAB, em sua missão de representar a cidadania, é parceiro institucional da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Em sua mais recente iniciativa, a Ação da Cidadania propõe à sociedade brasileira um pacto: ser parte da solução de vida para os 33 milhões de brasileiros que não têm o que comer, isto é, 15% da população. 15% da nossa população está passando fome. E é por esses 15% que precisamos fazer um pacto. Se você não passa fome, tem que ser parte da solução. Doe 15 centavos, 15 reais, 15 segundos. Acesse 15por15.org. A iniciativa da ONG Ação da Cidadania, inclusive, foi destaque na imprensa nacional. A gente sabe muito bem que a questão da fome não se resolve apenas com doação de alimentos, porque isso é uma solução emergencial, é uma solução temporária. O que resolve é a política pública efetiva e de larga escala, né? A gente tem um programa, infelizmente, de auxílio que é muito abaixo do esperado, do necessário. A gente tem milhões e milhões de famílias na fila. A gente tem milhões e milhões de pessoas que nem estão nem na fila por falta de capacidade dos centros de referência de assistência social de cadastrarem essas famílias, de tantas famílias que existem hoje, também pelo desmonte dessas políticas de apoio a essas populações. Então, a gente precisa, de fato, um olhar para as políticas públicas para serem reimplantadas. O que já funcionou, voltar a funcionar, e que voltar a funcionar numa escala do tamanho do problema que a gente tem hoje. É inadmissível que a gente tenha 33 milhões de pessoas com fome num país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. O pacto pelos 15% com fome. O que a gente entende é que todo mundo tem algum 15 para doar pelos 15% com fome. Você pode não ter muito tempo, mas você tem 15 segundos para doar, para fazer um stories, para fazer uma postagem na rede social, para dedicar no seu canal do YouTube, fazer alguma postagem. Você pode não ter muito dinheiro, mas você tem 15 reais, 15 centavos que seja para fazer uma doação. Algum 15 todo mundo tem, e a gente gostaria de pedir que doe esse 15 para os 15% que estão com fome. Em entrevista ao site da OAB, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, afirmou, abre aspas, que a Ordem está à inteira disposição para uma caminhada conjunta. Enquanto voz da cidadania, a OAB não medirá esforços para contribuir com o combate à mazela da fome, que ano após ano vitima milhares de pessoas no Brasil. Fecha aspas. Os detalhes dessa parceria e mais informações sobre a campanha você encontra lá no nosso site oab.org.br. Não deixe de conferir. Mudando de assunto, o Tribunal Superior do Trabalho realizou na última semana a audiência pública sobre a definição das metas nacionais do TST para 2023. Na ocasião, a Ordem dos Advogados do Brasil foi convidada para participar do evento e expor suas ideias e contribuições. É com imensa alegria que o TST, o Tribunal da Justiça Social, recebe as senhoras e os senhores nesta audiência pública, evento de significativa relevância, para que juntos possamos construir as propostas de metas nacionais para o Judiciário Trabalhista em relação ao ano de 2023, as quais serão apresentadas ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Por esta ação concreta, buscamos ampliar a participação democrática da sociedade brasileira na definição dos objetivos a serem alcançados pela Justiça do Trabalho. Atentos aos anseios nacionais por um judiciário trabalhista cada vez mais célere e efetivo, buscamos o constante aprimoramento de rotinas e procedimentos. Nesse processo construtivo, não basta a transparência. É fundamental ampliar a participação de distintos setores da sociedade com o objetivo de contemplar diferentes opiniões sobre a atuação do Tribunal Superior do Trabalho na entrega de resultados aos jurisdicionados. A OAB, que tem entre uma de suas atribuições pugnar pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas,
busca, segundo a resolução 325 do CNJ, alinhar-se à Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o sexênio 2021-2026. No atendimento de algo fundamental e importante, que são as metas nacionais do Poder Judiciário, considerando que as mesmas são compromissos realizados anualmente pelos órgãos do Poder Judiciário com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Não obstante estejamos aqui no TST vendo as metas do tribunal, é importante também salientar que as metas que são adotadas pelas cortes superiores, elas devem procurar ser adequadas pelas instâncias inferiores e, nesse sentido, a execução, como a doutora Elise muito bem falou, e segunda-feira agora, nós nos reunimos com todos os presidentes de comissões de direito do trabalho das OAB do Brasil, procurando escutar as propostas e o que é que a advocacia trabalhista procuraria trazer para cá. E uma delas não obstante a gente reconheça que muitos avanços foram tomados na execução, como a famosa teimosinha, que é o bloqueio do Bacen-Jude, que antes era feito de maneira inopinada, hoje de forma mais recorrente, os bloqueios que são feitos nos cadastros imóveis, no Renavan, tudo isso é muito importante, mas é preciso que nós não... Acho que o senhor falou, doutor Luciano, não obstante o atingimento, acho que foi o senhor que falou, não obstante tenha atingido uma meta, não pode se descansar. A presidência do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal determinou aos tribunais regionais federais a suspensão dos pagamentos de precatórios da Justiça Federal relativos ao exercício de 2022. A decisão é tomada um dia depois que uma comitiva da Ordem dos Advogados do Brasil foi recebida pelo STJ para tratar da falta de previsão de pagamentos dos honorários destacados nos precatórios federais, especialmente no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Tivemos uma importante reunião com o presidente interino do CJF, ministro Jorge Mussi, com o objetivo de reverter o ilegal entendimento que veda a advocacia receber os honorários destacados nos precatórios federais, em especial o que está ocorrendo no TRF da 4ª Região. Tivemos a expectativa de uma decisão colegiada, ainda na primeira semana de agosto, que busque reverter este quadro. Além disso, o Conselho Federal da OAB irá oficiar o CNJ no sentido de, com urgência, regulamentar a matéria, pelo menos na questão do pagamento dos honorários destacados nos precatórios, para que tal ilegalidade não se perpetue e não se irradie em torno do país. Saímos da reunião com ânimo renovado, com a perspectiva de retomar os critérios que estão sendo tratados neste momento, a partir já do início do mês de agosto, o que nos leva aí realmente a acreditar em uma possibilidade de que esses critérios sejam mais próximos de uma justiça nessa situação que estamos vivendo nesse momento. Agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. No quadro OAB Eventos de hoje, a gente destaca a live OAB Portas Abertas, com o lançamento nacional do mês da advocacia. A transmissão debateu temas voltados a projetos e demandas da classe, Estatuto da Advocacia, o combate à desinformação, violência contra a mulher, interiorização da advocacia, entre outros assuntos. E essa live, como dito pelo presidente e pelo vice-presidente, efetivamente leva os dirigentes de ordem, de todos os órgãos da ordem, ao encontro da advocacia brasileira, onde quer que ela esteja, em todos os rincões do Brasil. E repito, de forma inédita, numa gestão de portas abertas, nós temos no mesmo ambiente, no único ambiente, no ambiente da advocacia brasileira, os presidentes de subseções representando o advogado do interior do Brasil, onde não existe diferença, não existe duas advocacias, mas sim uma advocacia única, a advocacia brasileira. Nossa iniciativa de fazer essa live é justamente seguir o grande desafio, mas que muito nos anima e traz como incentivo a cada gestor ou gestora de ordem, que é exatamente alcançar toda a advocacia brasileira. O mecanismo que nós encontramos foi justamente através dessa live poder chegar em cada escritório, em cada lar,
ou em cada dispositivo celular, tablet, computadores, aonde quer que um advogado ou uma advogada possa, nesse momento, nos acessar. Essa inclusão, respeitando a pluralidade, respeitando tudo aquilo que imaginamos para a ordem neste momento, de reaproximação, de conexão, de reconexão com a advocacia, após todos os dramas que vivemos pela malfadada pandemia que nos assolou, mas que já nos deixa, graças à medicina, graças à ciência e graças, primeiramente, graças a Deus. E aí é assim que nós podemos voltar a ter uma vida normal, poder frequentar novamente as sedes de tribunal neste país, poder novamente, com amplitude, segurança, voltar a ser a legítima, em toda a sua amplitude, a legítima voz da sociedade brasileira. Pois assim somos a maior entidade civil deste país e cumpriremos o nosso papel. Já no canal da Escola Superior de Advocacia Nacional, no YouTube, aconteceu mais uma aula aberta da pós-graduação em Advocacia Civil. A temática desta vez tratou da concretização judicial dos direitos sociais. Acompanhe. Coloca uma questão central para a nossa conversa, que é por que centrar atenção e por que falar, né, dessa judicialização, desse controle judicial, não deixa de ser um controle judicial dos direitos sociais e, por consequência, um controle judicial das políticas públicas, todas aquelas políticas públicas que amparam o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, o direito ao lazer, ao transporte, à previdência. No fundo, a gente está falando desse maior protagonismo judiciário dentro do controle dessas políticas públicas, que, ao fim e ao cabo, procura, de alguma forma, solucionar esse dilema que você bem apresentou, que é como dar efetividade a uma série de direitos fundamentais. Talvez, para a gente começar a nossa conversa, existam duas razões, duas ordens, digamos assim, de motivos para a gente ter atenção a esse assunto que cresce, né, de interesse, não só na dogmática constitucional, mas cresce o interesse no dia a dia nosso, de cidadãs e cidadãos. Duas ordens de razões se colocam. Em primeiro lugar, como você bem apontou inicialmente, a pandemia, que se impõe como um dado incontornável para todos e todas, a exigir do Estado essa maior atenção ao direito à saúde, sobretudo, mas essas constatações se espraiam, né, para todos os direitos sociais, e cada vez mais o direito à saúde e o papel do Estado no direito à saúde se mostra essencial. Todo mundo, né, falando do SUS, todo mundo voltando a pensar qual que é o papel do Estado na prestação do direito à saúde. E que bacana que a gente tem um sistema único de saúde, né, que a gente se lembrou nessa época que é modelo internacional, e a gente esqueceu isso há um pouco tempo atrás, né? Mas o fato é que a pandemia é uma razão muito concreta, por assim dizer, uma circunstância muito prática de colocar esse tema no centro do debate, de pensar em recorrer ao Poder Judiciário como forma de efetivar direitos sociais, a saúde, certamente em primeiro lugar. Mas tem uma outra ordem de motivos, outra ordem de razões, essa menos prática, menos do dia a dia, mas mais teórica, por assim dizer, e aqui falando dos nossos espectadores que estão estudando, que de alguma forma se interessam pelo tema do direito público, e mais especificamente pelo direito constitucional, que é o problema do neoconstitucionalismo. Esse novo constitucionalismo que se impõe enquanto marco dogmático para explicar a Constituição, para explicar a função do Poder Judiciário, para explicar o papel do Poder Público, do Executivo e do Legislativo em dar vazão a essas políticas, em dar vazão a esses direitos sociais, em concretizar esses direitos sociais, e como o Judiciário se coloca nessa função de garantidor, de instituição e poder corresponsável, né, na efetivação desses direitos. Outro assunto tratado pela aula aberta da pós-graduação em Advocacia Civil girou em torno da execução, crise da jurisdição, análise econômica do direito e também desjudicialização. Depois de muito pensar, eu achei que nós poderíamos fazer uma reflexão em conjunto de um tema que eu diria que é um fantasma que assombra os jurisdicionados, os magistrados e nós advogados, que é a crise da jurisdição estatal, né? E buscar nesse curso de pós-graduação algumas luzes,
né, digamos, num final desse longo túnel que é a prática forense, daquilo que nós podemos definir como busca da minimização da crise da prestação da tutela jurisdicional. Quando nós tratamos desse ponto, não tem como nós pensarmos no gargalo, como denomina o Conselho Nacional de Justiça há muitos anos, no Justiça em Número, no anuário, o que denomina do gargalo do Poder Judiciário, que são os processos de execução. Nós não vamos ter tempo de aprofundar, e não é esse o objetivo da nossa aula, mas eu repito, é trazer a reflexão para os advogados, como nós devemos, nos dias de hoje, nos comportar, qual o olhar que nós precisamos conferir para a prestação da tutela jurisdicional em benefício dos nossos clientes, dos jurisdicionados que nos procuram, sinalizando a eles os melhores caminhos possíveis na busca da resolução dos conflitos que tanto perturbam a paz individual, a paz social, empresarial. Então, essa é a nossa finalidade nessa nossa exposição. E, portanto, fazer aqui uma reflexão tanto do plano teórico, teórico dogmático, quanto também no plano prático, na busca dessas soluções. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e também do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço a sua companhia. Te espero na próxima. Até lá!